amado Jesus esteja com cada um de nós nesta manhã tão linda, tão especial, que nós estamos aqui para falar da palavra do Senhor. E de um modo muito lindo, hoje vamos estar falando especialmente às mães. Claro que todos os filhos também vão receber a palavra desta manhã, mas é especial hoje para as mamães do grupo, para as mamães que nos assistem em todos os lugares, não é? Do Brasil e fora do Brasil. Vai um beijo grande no coração de todas elas. Vamos orar para darmos início a esta live nesta manhã. Santo é o teu nome, Yahvé, nosso Deus, nosso Pai. Nós queremos render a Ti nesta manhã toda a glória, toda a honra, louvor e a gratidão profunda nos nossos corações e dos nossos corações por termos o Senhor como nosso Deus. E que o Senhor receba, Senhor, cada louvor, cada adoração, cada oração. E que o Senhor nos abençoe, derramando sobre nós a Tua graça e o Teu favor. Nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar ao Senhor com este cântico. Aí onde você está, adore o Rei dos Reis, o único que é digno de ser adorado. Te adoramos, Jesus. Rei dos Reis, aqui estou, rendo a Ti o meu louvor e adoração, pois Tu és Deus, acima do céu, acima de nós. O universo se formou pela Sua voz, o mundo inteiro veio a existir. Verbo de Deus, princípio e
Amém? Em primeiro lugar, assim, nesse momento, gostaria de dar os parabéns, né, a todas as mães. E nesta manhã, serei eu que vou falar com vocês, de mamãe para mamãe. Estarei falando, ministrando a todas vocês, mães biológicas, mães espirituais, mães de todos os tipos. Vocês receberam esta palavra que vem do Senhor para os nossos corações. Convido vocês a estarem na minha sala de estar. Estão vendo que eu estou sentada, bem à vontade, nesta poltrona confortável. Estou aqui com meu chá e vocês estarão comigo participando deste momento muito especial de mãe para mãe. Amém, queridas? Eu vou tentar falar sem microfone, ver se vocês me ouvem bem. O que eu vou falar hoje, nesta manhã, é a respeito de mãe, lógico, mas da influência que a mãe tem na vida dos filhos. A importância que nós temos na vida dos nossos filhos. Vocês nos ouvem bem? Apenas assim, sem o microfone? Alguém está ouvindo para nos responder? Vamos lá. Qualquer coisa, se alguém reclamar que não está ouvindo, nós vamos pegar o microfone. Pois bem, nós estaremos falando de algo muito lindo, que é o nosso papel, né, como mulher, especialmente como mãe. Tudo bom, tá tudo bem. E então, eu começo falando de algo que eu aprendi há muito tempo, e eu acredito que seja isso mesmo, é muito coerente, não é? Que a respeito da Trindade, cada um no seu papel, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E fazendo uma analogia da Trindade divina com a família, onde o Pai tem o papel do Pai, o Filho tem o papel do Filho e o Espírito Santo, nós, mulheres e mães, estamos aí neste papel. E acaba sendo muito convincente porque o Espírito Santo é uma pessoa muito especial na Trindade. Ele é Deus, de Deus mesmo, e ele nos ensina coisas muito profundas. É ele quem gera, é ele quem envolve a palavra e vida é gerada através disso. É o Espírito Santo que consola, é o Espírito Santo que conduz, é o Espírito Santo que não fala nada de si mesmo, senão aquilo que tem recebido do Pai, como está escrito em João, no capítulo 14. Então a gente vê que é um papel muito importante. E eu falo diretamente a você, mãe, que nos ouve nesta manhã, que papel importante nós temos, que papel importante você tem e como nós devemos desempenhá-lo com excelência. E nós temos o Espírito Santo, que é aquele que nos guia, e ele nos guia, inclusive, com relação à maternidade. Tenho experiências muito, muito profundas com o Espírito Santo nesta área. Então, eu gostaria de ler um versículo, 2 versículos, na verdade, que se encontram ali em Provérbios, no capítulo 31, e na versão King James, os versículos 28 e 29. Então, a gente está vendo aqui que isso daqui é uma poesia, né, uma ode, um conselho de uma mãe que está dando para o seu filho, Lemuel, acerca de como deve ser a mulher que deve ser a esposa dele. Esta é a mulher virtuosa. E dentro dessas características todas, tem a característica que ela é elogiada pelos seus filhos. Ela tem um papel de mãe notável. E a gente vê no versículo 28 que a característica desta mulher virtuosa como mãe é notada pelos seus filhos, ao ponto deles dizerem assim, versículo 28, seus filhos fazem questão de elogiá-la, e seu marido proclama suas virtudes afirmando, muitas mulheres são notáveis, tu, porém, a todas sobrepujas. Então aqui a gente vê o elogio dos filhos para com a mãe, o reconhecimento de que esta mulher virtuosa é uma mãe virtuosa também. E
o que eu vou ministrar agora nessa manhã é acerca de, dentro desta virtuosidade, ela ser uma pessoa que influencia os seus filhos. E influencia para o bem. E no versículo 26 diz assim que esta mãe, ela abre a boca com sabedoria e a sua língua sabe ensinar com bondade e paciência. Olha que coisa linda. Ela abre a boca com sabedoria. E isso é algo que nós, como mães, devemos buscar desde sempre. Desde que nós descobrimos que nós estamos grávidas, a gente deve já começar a orar e a pedir ao Senhor que nos dê sabedoria para cada passo, porque são muitos passos, os passos da maternidade, né? São muitos e são todos novos para nós. Ninguém nasce sabendo ser mãe. Nós vamos aprendendo e temos a oportunidade de aprender com o Espírito Santo, aprender buscando no Espírito Santo, pedindo para Deus nos ensinar. Porque são muitas surpresas que nós temos, mas o Senhor nos conduz, como Ele sempre prometeu e faz. Então nós vamos ver acerca disto, mãe, alguém que influencia. E eu vou falar de alguns personagens importantes, né, contemporâneos e bíblicos, da Bíblia também, né? Mas eu gostaria de citar algo que eu achei muito relevante, que foi o que Abraham Lincoln, que foi o 10º presidente dos Estados Unidos, ele afirmou esta frase foi tema até de filmes, e a frase é a seguinte: as mãos que embalam o berço governam o mundo, falando da importância da mãe. E ele mesmo citava sua mãe muitas vezes, apesar de tê-la perdido muito jovem, ele sempre fazia menção de que tudo que ele sabia, tudo que ele era e tudo que ele seria, vinha da mãe dele. Olha que coisa linda, uma mãe exemplar. Outro detalhe que eu gostaria de citar é sobre do John Maxwell, que é o maior expoente hoje da liderança cristã, né, nessa nossa época, e ele afirmou o seguinte: liderança é sobretudo influência. Ser mãe é ser líder, pois ninguém influencia mais os seus filhos do que a mãe. Vocês concordam comigo? Os filhos concordam comigo isso? E as mães também concordam? A mãe carrega os seus filhos não apenas no ventre, no coração, nos braços, nos sonhos, nos bolsos e nas orações. É maravilhoso ser mãe. É maravilhoso quando nós temos aquele serzinho que a gente traz da maternidade para casa, nos nossos braços. Alguém tão especial, que nem disse uma amiga minha, tão pequenino, 50 centímetros, que muda toda a nossa vida. Começa a mudar ali, não é? Mas vale a pena eu fazer uma observação muito séria, porque a influência pode ser tanto positiva quanto negativa. Então, mães, nós vamos falar das positivas. Vai ter alguns exemplos no meio que a gente vai citar também das negativas, mas nós vamos falar das positivas nesta manhã. E que cada uma delas você possa aprender, absorver, se elas ainda não fazem parte da sua vida. E a primeira delas, a primeira influência que nós temos sobre os nossos filhos é através da oração. É influência pela oração. Eu vou citar alguns exemplos. Por exemplo, o primeiro bíblico é o de Ana, mãe de Samuel. Vocês não estão me ouvindo bem? É melhor com o microfone? Está bem, vamos lá com o microfone então. Ficou melhor? Então, o primeiro exemplo que eu vou dar nesta manhã é o exemplo de Ana, mãe de Samuel. Todos que conhecem a história, mas para os que não conhecem, essa história está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1, e dos versículos 10 ao 15, o momento do clamor de Ana.
Ana era uma mulher muito amada do seu esposo, porém naquela época eles podiam ter mais que uma esposa, ele tinha 2 esposas, a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos e Ana era estéril. E quando você vai ler o capítulo 1, você vai ver que Deus a tinha feito estéril. É interessante isso. E ela, todas as vezes que eles subiam a Siló para adorar ao Senhor, uma vez por ano, e ofereciam, davam ofertas a Deus de gratidão por tudo que Deus tinha feito por eles durante todo aquele ano, o seu marido, Eucana, oferecia ofertas a Deus por Ana também. Mas ela era muito triste por não ter filhos, e a rival dela, né, digamos, a outra esposa, debochava dela muito, fazia bullying com ela pelo fato dela não ter filhos. E numa ocasião ela estava ali adorando ao Senhor em oração, chorando muito na presença de Deus, e o sacerdote vê que ela está chorando muito, até suspeitou que ela tivesse embriagada de tanto que ela balbuciava e chorava na presença de Deus, clamando por um filho. E Deus ouviu a sua oração e deu o seu filho Samuel, e ela faz um voto a Deus. O nome Samuel já quer dizer do Senhor eu pedi. Ela já põe esse nome no filho por gratidão ao que Deus tinha dado, e ela tinha votado a Deus que se ele desse esse filho a ela o entregaria para o Senhor, assim que terminasse de amamentá-lo. E foi assim que ela fez, levou seu filho no templo e deu para que o sacerdote cuidasse, e esse menino cresceu no templo para servir ao Senhor e se tornou um profeta, e hoje no Antigo Testamento nós temos 2 livros que são dedicados a este profeta, Samuel. E Deus é tão lindo e tão maravilhoso que não apenas deu Samuel, depois você vai ver no capítulo 2, no verso 21, que Deus ainda a agraciou com outros 5 filhos. Porque o nosso Deus é maravilhoso, Ele ouve as nossas orações. Mãe, ore pelo seu filho. E a segunda mulher também que faz um apelo, um clamor, esta já está no Novo Testamento, ali em Mateus, no capítulo 15, dos versos 21 ao 28, eu não vou ler para não ser muito longo, mas é a história da mulher cananeia. É uma mulher cirofenícia, e ela, sabendo que Jesus estava ali perto, ela vai lá para clamar a Jesus a respeito de sua filha que estava possessa por demônios. E Jesus explica para ela, a princípio, que o pão era para os filhos, ou seja, ele tinha vindo para a casa de Israel e ela não fazia parte da casa de Israel, porém o clamor de uma mãe foi tão intenso que Jesus ouviu o seu clamor e disse: vá em paz, quando você chegar na sua casa, sua filha vai estar liberta. E foi o que aconteceu. Então, aqui vai mais um conselho para que nós, mães, oremos sem cessar, ainda que seja aparentemente difícil ou até impossível. Para Jesus não é. Ele está ouvindo as nossas orações e vai atender a oração pelo seu filho. Mãe, nunca pare de orar. Outro exemplo que eu peguei é o exemplo da Mônica, que foi a mãe do Santo Agostinho. Ela orou por ele por mais de 30 anos. E Deus a ouviu e o salvou. E ele foi um expoente muito importante, alguém muito importante na sua geração, a falar e ter experiências profundas e íntimas com o Deus Todo-Poderoso. E até há um comentário de Ambrósio que diz assim: um filho de tantas lágrimas não poderia se perder. Então, amada mãe, nesta manhã eu digo a você, se você tem derramado muitas lágrimas pelo seu filho, pela sua filha, que está distante do Senhor, ou que não conhece o Senhor, não pare de chorar por ela, por ele. Ore, derrame suas lágrimas, porque um filho de tantas lágrimas não vai se perder. O Senhor está ouvindo, recolhendo essas lágrimas e vai trazer a salvação para o seu filho, para a sua filha. Amém, queridos? Então são alguns exemplos, né, de algumas mães que a gente vê que oram e Deus responde. E este exemplo, eu sempre gosto de ler essa história nessa época, porque mexe muito comigo.
que é a história de Susana Wesley, a mãe de John Wesley. Susana teve 19 filhos, dos quais apenas 9 chegaram à idade adulta, mas ela teve muitas crianças em redor de si durante o tempo todo. E conta a história que ela tirava 1 hora do seu dia para interceder pelos seus filhos. 1 hora do dia era para interceder pelos seus filhos. Então veja bem, pensa você, como é complicado você ter uma casa com 19 filhos, ou 9 que sejam, sei lá, e investir, vamos dizer, 1 hora de oração pelos seus filhos. Conta a história que muitas vezes ela tinha que entrar debaixo da mesa, e ela usava muitas saias, né, lá na Inglaterra, naquela época, e uma das saias ela jogava na cabeça para poder ter esse tempo de oração. Tamanho era o barulho que tinha na casa e tudo mais. Mas era fiel à oração. E Susana orava pelo avivamento da Inglaterra. Olha só, ela orava pelo avivamento de uma nação. E Deus, nosso Deus maravilhoso, ouvia a oração dessa mãe e respondeu a oração usando o seu próprio filho para o despertamento da Inglaterra. Então, amada, sua oração é ouvida no céu e Deus vai respondê-la. Nossos filhos serão salvos. Os filhos do nosso ventre, nenhum se perderá. Em nome de Jesus. Então, a primeira influência é pela oração. Ore, nunca canse de orar pelos seus filhos. Dobre os seus joelhos. Nós temos em Campinas o Ministério Mães que Oram, né? Dirigido pela pastora Safira. Nós temos também na nossa igreja o movimento das Déboras, dirigido pela nossa irmã Isabel. Mães de joelhos, filhos em pé. Então, o Senhor está esperando a sua oração pelo seu filho. Ainda que pareça que demore, não é? Foi o caso de Mônica. Foram mais de 30 anos orando. Como valeu a pena? Vai valer a pena. Amém, amados? A segunda influência da qual eu vou falar é a influência pelo ensino da palavra. Desde a mais tenra infância, você pode começar a inculcar a palavra do Senhor no coração dos seus filhos. E as sementes ficarão todas lá. Nós somos educadoras. Como mães, Deus nos dá esse privilégio. E mães e avós também, nós somos educadoras, nós temos essa oportunidade. Quantas crianças hoje ficam com as avós? Foi o caso da minha sobrinha que ficou com a minha mãe, e eu dizia para ela: mamãe, essa é uma grande oportunidade da senhora ensinar a palavra para a Isabelle, e como foi importante, fundamental, para hoje a Isabelle estar firme nos caminhos do Senhor, temente a Deus, leva a sério as coisas do Senhor. Então, foi a influência desta avó mãe, né? E aqui a gente vê o exemplo também de avó e mãe, que no caso é Eunice, né? Lloyd e Eunice, que são mãe e avó de Timóteo. E essa passagem a gente encontra lá em 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 5, quando o apóstolo Paulo faz essa observação, que a mãe e a avó ensinaram a Timóteo as sagradas escrituras. Diz assim: da mesma forma eu trago na lembrança, o apóstolo Paulo falando com Timóteo, a sua fé não fingida, que primeiro habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também habita em ti. Olha que coisa linda, não é? A influência pelo ensino da palavra. E eu me lembro, quando eu estava preparando aqui, eu me lembrei de quando a Nicole tinha 3 aninhos, e eu lia todas as noites, eu lia para ela a minha primeira Bíblia, né? Historiazinhas assim, com figurinhas, para já começar a ensinar a palavra. E eu também sou dentista, e na ocasião eu estava muito preocupada porque ela estava chupando chupeta, e a gente, como odontopediatra, sabe que tem que tirar a chupeta no máximo até os 3 anos. E um pouco antes dela completar os 3 anos, eu vinha já
explicando para ela e contava coisas, e ensinava que era importante tirar, porque senão podia alterar o céu da boca e tudo mais, mas sem muito sucesso. Até que lendo todas as noites a minha primeira Bíblia para ela, uma das histórias que ela gostava muito, e eu lia outra história, mas ela sempre pedia essa. Ela falava: mãe, lê a história de Davi e Golias. E eu todas as noites lia novamente a história de Davi e Golias para Nicole, que ela gostava, além das demais. Aí o Espírito Santo, numa dessas vezes, alertou meu coração e disse: fala com ela que a chupeta pode estar sendo um gigante para ela, que ela não está conseguindo vencer, mas que ela pode vencer como Davi, como o pequenino venceu o gigante, não na sua força, mas na força do Senhor. Ela pode fazer a mesma coisa. E foi quando eu imagino, uma criança de 3 aninhos, foi quando eu ensinei para ela isto, né? Que ela poderia vencer sim esse gigante na força do Senhor. E fiz uma oração com ela. No dia seguinte, ela acordou, pegou a chupetinha e falou assim: mamãe, hoje eu quero vencer o meu gigante na força do Senhor. Aí eu falei: filha, amém. Aí ela falou: pega a sua tesoura, mamãe, porque a minha tesoura cortava melhor, né? A dela era só de cortar papel. Aí eu fui lá, peguei a minha tesoura, ela esticou assim o bico da chupeta e falou: corta, mamãe. Aí eu cortei, ela disse: venci o meu gigante na força do Senhor. Olha a importância de você ensinar a palavra quanto antes, e realmente, a partir daí, nunca mais ela pediu a chupeta. Porque ela venceu na força do Senhor, ela creu, porque a palavra foi ensinada. E assim continuamos, e hoje elas são adultas, né? Ela e a Louise, e o conteúdo que elas têm de terem aprendido as Sagradas Letras desde pequenas aqui conosco. Então é maravilhoso você ver os frutos hoje, você vê o resultado de todo o seu investimento, né? Hoje a Louise também já é pastora, para honra e glória do nome do Senhor, e a gente fica tão assim feliz, e tá vendo a obra de Deus poderosa na vida da Nicole, e vendo que ela também, em nome de Jesus, será, porque a nossa família é uma família sacerdotal, será uma mulher de Deus muito usada na sua geração, e louvado seja Deus por isso. Vale a pena, viu, amados? Hoje nós temos muita concorrência, não é? Todo esse acesso que as pessoas têm ao mundo virtual e tanta concorrência. Mães, você que tem filhos pequeninos, você, mamãe que ainda está grávida, que vai ter o seu bebezinho, gaste, ou melhor, invista o seu tempo com eles, sente-se com eles e passe a palavra, ensina a palavra. E vida, muita vida vai ser gerada dentro deles, as sementes ficarão lá dentro, e ainda que se um dia acontecer de algum desvio, eles voltam, porque a semente maravilhosa e poderosa da palavra estará dentro deles. Isso é uma experiência pessoal e é maravilhosa, é real, viu, amados? O Senhor honra a sua palavra, e a sua palavra estará inculcada na vida dos nossos filhos. E a terceira influência da qual eu vou falar é a influência pela correção. Nós, como mães também, influenciamos corrigindo, porque nós temos que ensinar o correto. E muitas vezes as crianças vêm com aprendizados da escola, hoje, como eles têm acesso à internet, de coisas erradas, de atitudes erradas, de reações erradas. Então nós temos como mães, temos que nos sentar com elas e falarmos a verdade, ensinarmos a verdade, corrigi-las, porque assim a gente está livrando a alma delas do inferno, como diz em Provérbios. Nós estaremos livrando a alma dos nossos filhos do inferno. E eu também me lembrei de um exemplo, eu vou citar aqui, do meu sobrinho amado, Rafael. Hoje ele é um homem, pai de 2 menininhas lindas, e as quais ele ensina também com muito amor, e a gente vê a coisa mais linda.
Mas ele era bem pequenino, ele tinha uns 5 aninhos. Eu lembro quando minha cunhada, Flávia, sempre o disciplinava, o ensinava quando ele falava alguma palavra que não devia falar ou tinha alguma atitude. E ela falava a importância de discipliná-lo e citava a passagem bíblica, porque assim a mamãe está livrando a sua alma do inferno. E ele, maravilha. Aí teve uma das vezes que ele repetiu o mesmo erro e ela deu uma bronca nele e disse assim: olha, não vou te disciplinar mais, porque eu já te ensinei acerca disso e você não me obedeceu. Vai lá para o seu quarto para pensar. E ele foi. Daqui a pouco ele voltou e disse assim: mamãe, por favor, me disciplina, porque eu não quero ir para o inferno. Então, corrigir, ensinando por que você tem que corrigir, por que está errado, não é para espancar filho, é para disciplinar, como a Bíblia ensina. Se for necessário, dá uma varadinha sim, mas tem que sentar e explicar o porquê dessa varadinha. Porque, olha, quando você vai ver, por exemplo, na natureza, né? Como as mães, os bichinhos protegem os seus filhotes. E um exemplo que eu cito é da águia, por exemplo, porque a águia, ela constrói o seu ninho no alto do penhasco para evitar que os predadores peguem os seus filhotes. Então, quando você corrige os seus filhos com amor, eles vão reconhecer e vão desejar essa correção. E você vai estar livrando a alma deles do inferno, vai estar livrando de coisas horríveis, né? Tem um ditado popular que diz: é melhor que seja corrigido por mim do que pela polícia futuramente. Então, amados, corrija, amada, corrija seu filho no Senhor. Ensina por que aquilo é errado. Ele tem que entender por que aquilo é errado. Então você vai influenciá-lo de uma maneira muito poderosa fazendo assim. Também tem um exemplo que eu li há muito tempo atrás, eu nem me lembro onde, mas foi muito chocante, marcou muito. Uma história que aconteceu nos Estados Unidos, de um rapaz que estava no corredor da morte e ele, como último pedido, ele pediu para ver a sua mãe. E levaram a sua mãe. E assim que ela entrou no recinto, ele se aproximou dela para beijar, como ela pensou, e todos estavam ali, mas ele não a beijou, ele mordeu a sua bochecha, ao ponto de marcar com os dentes e arrancar sangue mesmo. Ela deu aquele grito horrível de dor, e o que você está fazendo? Disse ela, e os guardas vieram, tudo, e ele disse assim: isso é para a senhora ficar com a cicatriz e se lembrar que eu estou onde estou agora, condenado à morte. Porque quando eu roubei, a primeira coisa que era uma bobagem, a senhora não me corrigiu, não me ensinou. E eu me tornei um ladrão, um assassino, e agora estou no corredor da morte. Então, mãe, não hesite de corrigir o seu filho. Ele vai te agradecer. Viu? É pesado isso, não é? Mas é assim que é. Se você não corrigir nas pequenas coisas, as grandes vão chegar e vão tirar o seu filho de você. Em nome de Jesus, você vai influenciar o seu filho corrigindo segundo a palavra do Senhor. E a quarta e última influência da qual eu vou falar nesta manhã, importantíssima, é você influenciar pelo seu testemunho, né? Pela sua vida piedosa. Seus filhos estão te observando, eles estão observando as suas atitudes e eles vão... E até a gente vê assim coisas no mundo ensinando isto. Tem um vídeo que eu vi que o pai faz as coisas, a criança faz idêntica, a mãe faz as coisas, a criança faz idêntica. Todas as atitudes, positivas ou negativas, eles vão nos imitar. Então, eu até estava me lembrando, né, esses dias atrás, um mês e pouco atrás, a Nicole fez uma observação que eu achei assim, muito tremenda, para ver como os nossos filhos estão olhando para nós, né? Ela disse, quando ela era pequena, elas, né, ambas eram pequenas,
teve uma fase que elas colecionavam canetinhas diferentes, canetinhas coloridas, e nós íamos sempre a uma papelaria que tinha perto da nossa casa para ver as novidades que tinham chegado, né? E chegavam as canetinhas, cores brilhantes, bonitas, e a gente comprava para coleção. E esses dias ela me disse o seguinte: mamãe, olhem isso. Mamãe, eu sempre observei o quanto Jesus é o primeiro na sua vida. Porque quando você ia testar as canetinhas para ver a cor e tudo mais, você sempre escrevia Jesus. Olha isso, uma criança prestou atenção nisso, amados. Eles estão prestando atenção em cada uma das nossas atitudes. Eles veem quanto tempo nós gastamos com o Senhor. Os louvores que nós liberamos dentro da nossa casa, as orações, o tempo de oração, tudo isso eles estão olhando. E eles imitam desde pequenos. A gente ensina a criança a orar. Eu acho tão bonito que eu vejo assim algumas mãezinhas aqui da nossa comunidade, né, da nossa igreja, e desde pequenininhos, quer dizer, desde que começam a amamentar, dar o peito mesmo, para dar o leitinho, elas já começam a orar com o bebê, agradecendo a Deus pelo alimento. E é uma coisa tão linda que se reproduz. Depois a gente vê essas crianças quando já são maiores, que já oram pelo alimento, que elas vão nas casas dos familiares, que não têm o hábito muitas vezes de orar pela refeição, elas pedem para orar. Por quê? Aprenderam desde pequeninas. Então, elas veem o que nós estamos fazendo, que o nosso testemunho seja digno de ser imitado, viu? Que você seja digna de ser imitada pelos seus filhos, pelos seus netos. O Senhor nos capacita. E todos os momentos, um conselho que eu dou para aquela mãezinha agora de primeira viagem, que está ali apreensiva, porque até esses dias foi orar com uma irmãzinha que descobriu que estava grávida, houve aquele primeiro impacto assim, mas está muito feliz e tudo mais, mas é isso aí, já fui orar com ela, já consagrar, já abençoar o bebezinho, já dar glórias a Deus, e vai orando desde o ventre, como eu fiz com as minhas filhas, vai ensinando desde pequeninas, porque nós vamos colher os frutos. Você vai colher os frutos e o Senhor estará ouvindo. E o conselho para essas mãezinhas é que busquem sempre a sabedoria no Senhor. Para cada passo, para cada coisa, desde que elas chegam, as crianças chegam nas nossas mãos, a gente muitas vezes não sabe nem como faz para trocar fralda e tudo mais. Tantas coisas. Mas o Senhor está conosco. E o Senhor, o Espírito Santo, nos conduzirá, não é? Tem um texto da palavra que está ali em Isaías, no capítulo 58, versículo 11. Este versículo é rema na minha vida. Eu aplico em todas as áreas, porque diz que o Senhor nos guiará continuamente e fartará a nossa alma até em lugares áridos. Quantas vezes as nossas emoções estão em lugares áridos, as coisas estão complicadas, mas o Senhor prometeu que Ele nos guiará nesses lugares. E sabe o que Ele vai fazer? O versículo completa e diz que nós vamos ser como um jardim regado, como um manancial, ainda que a situação esteja árida. O Senhor vai estar ali com essas águas do Espírito, nos ensinando, nos confortando, nos dando sabedoria para a gente fazer tudo de acordo com aquilo que está no coração de Deus. Porque os nossos filhos são herança do Senhor, são do Senhor, são heranças que Ele colocou nas nossas mãos para a gente cuidar, para a gente ensinar, mas são dele. São dele. Amém, amados e amadas? E nessa hora eu gostaria de orar pelas mães, né? Nesse dia especial do dia que se comemora o Dia das Mães, eu gostaria de fazer uma oração especial. O pessoal tem assim aquele chavão de dizer assim: Dia da Mãe, Dia das Mães são todos os dias, mas tudo bem. Mas na verdade,
obrigada. Obrigado a quem inventou esse dia para a gente estar aqui de modo muito especial, orando especialmente pelas mães nesta manhã. Então eu gostaria, se você está em casa com sua mãe, ou as mães que estão hoje no isolamento social, estão sozinhas nas suas casas, como a minha está lá em Americana, a minha sogra que está aqui também sozinha na casa dela, e todas as mãezinhas que estão recolhidas aí no isolamento social, nós queremos orar por você, abençoá-la nesse dia de um modo muito especial. E se você, filho, está na casa da sua mãe hoje, porque você mora com ela, vive com ela, estenda a sua mão em direção à sua mãe para abençoá-la como filho. Eu, como filha, vou abençoar a minha mãe, que está lá em Americana, e dizer a ela: mãe, eu tentei ligar, a senhora não me atendeu, acho que a senhora estava dormindo ainda. Mas eu a amo, a senhora é uma pessoa muito especial na minha vida, desde pequenina me ensinou coisas fundamentais para o meu caráter, e a senhora é uma mulher de Deus, hoje me ensina muitas coisas com a palavra, e eu abençoo a senhora em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos orar pelas nossas mães. Pai querido, nosso Deus santo, nós queremos te agradecer nesta manhã de um modo muito especial pelas mulheres, mães que estão sobre as nossas vidas, pelas nossas mães que nos geraram, que nos criaram, que nos ensinaram, nos educaram. Nós queremos te agradecer por todas elas nesta manhã e queremos abençoá-las com toda a sorte de bênçãos que há em Cristo Jesus, com a conquista de Jesus nos seus 7 derramamentos do seu sangue. Nós queremos abençoar as nossas mães com paz, com saúde, com bênção sem medida, com a alegria da salvação, com tudo que o Senhor conquistou, Jesus, a favor das nossas mães. Nós queremos abençoá-las em teu nome e declarar que repousa sobre a vida delas as bênçãos de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nós já te damos por isso, Senhor, toda honra e toda glória, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridas? E agora, como mães, nós vamos orar pelos nossos filhos, mais uma vez. Eu sei que nós oramos diariamente, oramos todos os dias, mas hoje, dessa maneira especial, que eles estão aí nos ouvindo, acabaram de ouvir, o quanto nós somos importantes para eles, mas agora nós vamos fazer uma oração muito especial pelos nossos filhos, de gratidão a Deus. Amém? Pelo privilégio que Ele nos concedeu. E você que não tem filhos biológicos, você ainda que não é mãe ainda assim você vai orar pelos seus filhos espirituais, pelos filhos que um dia o Senhor vai te dar. Você vai orar agora pelos seus filhos, em nome de Jesus. Pai querido, nesta hora agora nós queremos interceder a favor dos nossos filhos. Há uma gratidão profunda nos nossos corações pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de um dia conceber, gerar e trazer à luz filhos a este mundo. Senhor, obrigada porque o Senhor tem nos ensinado como criá-los, como educá-los. O Senhor tem enchido o nosso coração de um amor incondicional, um amor que a gente não sabe explicar. Obrigada, Senhor, e nesta hora nós queremos abençoá-los com toda a sorte de bênçãos que há em Cristo Jesus. Declarar que eles são teus, por direito de criação, por direito de redenção. Declarar, Senhor, que todos os filhos que nós geramos são teus eternamente, nenhum deles se perderá, Senhor. Trazemos, Senhor, cada um deles na tua presença nesta hora e os abençoamos em todas as áreas das suas vidas.
declarando que repousa sobre eles as bênçãos de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e que eles são benditos do Senhor, são heranças benditas do Senhor. Pai, e eu me uno agora a mães que estão orando pelos seus filhos que estão fora dos teus caminhos. Eu me uno para orar, interceder com elas, a favor delas, ó Deus, porque o Senhor me deu a graça de trazer a minha filha de volta, e eu te glorifico por isso, Senhor, e na autoridade que o Senhor me concede como mãe que resgatou sua filha, eu oro junto com todas as mães que estão com seus filhos longe do Senhor, trazendo-os à luz, chamando o teu reino na vida deles, que caia o véu do engano, Senhor, que caiam os véus do encantamento que os levou para longe da tua presença e os traga de volta para a tua presença. Nós chamamos o teu reino na vida de todos os filhos, de todas as mães que estão orando agora, Senhor, e nós queremos também abençoar os nossos filhos espirituais, todos os que o Senhor nos deu, Senhor, que nós geramos em oração, que nós tivemos dores de parto para gerá-los até que eles viessem à luz, Senhor, e depois nós os educamos e estamos educando ainda, são nossos filhos espirituais. Oramos e abençoamos todos eles, e que eles também sejam aqueles que vão gerar muitos filhos para o teu reino. E nós desde já, Senhor, te damos toda a glória, toda a honra, e abençoamos com a bênção de Arão, que é uma bênção paternal, dizendo que Yahvé os abençoe e os guarde, que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós, que Yahvé sobre vós levante o seu maravilhoso rosto e lhes dê Shalom. Te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, no nome de Jesus, amém e amém. Um abraço muito forte em cada coração, a cada mãe, que o Senhor as abençoe, tenha um dia maravilhoso aí na sua casa, em nome de Jesus, amém e amém.